Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tô com saudade de vocês. É claro que a gente mata a saudade aqui durante as aulas, mas vocês de mim, né? Porque eu de vocês a gente não se vê. Mas tudo bem, isso não é problema. Na aula de hoje vamos falar sobre crase. Crase, isso mesmo. Como que a gente deve usar crase? O que é crase? Onde que crase é aceita, onde não é aceita? Portanto, pessoal, peguem o CA de vocês, abram na página 16, façam isso já, ok? Então vamos lá. Primeiro, gente, o que é a tal da crase? O que é crase? Crase nada mais é do que a junção, ou seja, a soma da preposição a junto com o artigo a. E também a soma da preposição a com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, que começa com a letra A também. Só dando uma retomada, gente. Artigo A. O artigo A, ele é um artigo definido, ou seja, ele sempre está antes de alguma palavra feminina. Eu sempre digo para vocês que as palavras, elas não possuem sexo, e sim gênero. Então, as palavras que pertencem ao gênero feminino, elas normalmente, ou melhor, sempre são acompanhadas antecedidamente pela preposição, pelo artigo a. O artigo a, ele antecede uma palavra feminina. Portanto, quando eu tenho a preposição a mais uma palavra feminina, eu tenho então uma crase estabelecida. No próprio CA de vocês, na página 16, ele está dizendo exatamente isso. Casos onde ocorrem a crase. Então, olha só, como eu disse, quando eu tenho a preposição a mais o artigo a, eu tenho a soma de uma crase. Então, eu tenho uma crase. Ou a preposição a, mas o pronome a demonstrativo, como eu disse, aquela, aquilo, eu também usarei a crase. Onde ocorre a crase? Antes de palavras femininas. Sempre antes de palavras femininas eu vou usar a crase. Olha só, a palavra eleição. Eu digo a eleição ou o eleição? Eu digo a eleição, porque a palavra eleição é uma palavra feminina, de origem feminina, de gênero feminino. Portanto, eu tenho o povo estava atento, verbo atentar. Quem está atento a alguma coisa. Percebe que o verbo a, ele atrai uma preposição, ele chama a preposição. Pelo fato de ele ser atraído pela preposição, eu tenho já que quem está atento a alguma coisa, eu já tenho uma preposição aí. E a palavra eleição é uma palavra de origem feminina, de gênero feminino. Então eu digo a eleição. Portanto, se formou o quê? A preposição do verbo atento e o substantivo eleição, que tem como artigo definido o artigo a. Então, eu preciso usar crase. Esse a vai estar com acento crase, então eu tenho o povo estava atento à eleição. O verbo obedecer, ele também é atraído pela preposição, porque quem obedece, obedece a alguém. Então, eu já tenho esse verbo atraído pela preposição a. E as palavrinhas regra. A palavra regra, ela também é de origem feminina, ela é do gênero feminino. Então, eu digo a regra, as regras. Portanto, eu tenho a preposição a, que ela pertence ao verbo obedecer, e eu tenho o artigo a, que pertence à palavrinha regra. Então, esse meu a vai ser com acento crase. Obedeça às regras de funcionamento da escola. Ok?
E também, olha só, essa daqui, esse exemplo seguinte, ele está relacionado ao pronome, ao pronome demonstrativo aquele. Olha só como que funciona. Eu me referia. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa ou a alguma situação. Ele também precisa da preposição a. Pelo fato de ele precisar da preposição a, e eu tenho na sequência a palavra aquele homem, então no meu pronome demonstrativo, aquele, a letrinha a, ela vai vir com acento crase. Outra situação que ocorre a crase também é em expressões adverbiais. Lembra-se que os advérbios eles expressam modo, tempo, lugar e por aí vai? Então, quando eu tenho as expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjunções. Olha só, ele chegou onde? Em algum lugar. Quem chega, chega em algum lugar. Eu tenho preposição, tá? Mas ele chegou à noite. A palavra noite é uma palavra de origem feminina. Portanto, esse a aí vai ser com crase. Por quê? Porque eu tenho uma expressão adverbial. Porque o tempo aqui é noite. Quando que ele chegou? À noite, tá? O barco ficou à deriva. Eu tenho uma locução prepositiva. Então, esse meu a, ele também vai ser com crase. Antes de eu falar sobre essas orações aqui, em cima tem uma tabelinha que tem lá a noite, a direita, à toa, às vezes, a deriva, as avessas, a parte, a luz, a vista, a moda de, a maneira de. Porque quando a gente vai pedir pizza, por exemplo, a gente vai lá na pizzaria dos pais da Gabi. E eles servem pizza. Aí a gente pede, eu quero uma pizza à moda da casa. Quando eu falo pizza à moda da casa, né, mozão? Eu tô falando o quê? Eu tô falando que eu quero uma pizza feita do jeito do fabricante, ou seja, do modo. Se é modo, é o quê? Uma expressão adverbial. Nessa tabelinha vem constando tudinho aquilo que cabe a questão de preposição, de expressão adverbial e de locuções prepositivas e por aí vai. Eu também uso crase e muitas vezes alguns de nós esquecemos de usar crase quando nós estamos indicando horas, principalmente quando a gente escreve, porque na fala a crase não aparece, mas na escrita ela aparece. Então, quando a gente vai indicar horas, a gente deve usar sim o quê? A crase. Olha só, eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Esse às 5 da manhã está indicando uma hora e está escrito por extenso, eu tenho que usar crase. E quando eu escrevo em números, eu também uso crase. Olha só o exemplo. Chegaremos ao local às 12 horas. Quando que a crase ela é facultativa? O que significa a palavra facultativa? Que eu posso usar ou não. Depende de mim. Se eu quero colocar a crase, beleza. Se eu não quero colocar a crase, beleza também. Quando que ela é facultativa? Olha só o que o CA de vocês traz. Crase facultativa. Primeiro, diante de pronome possessivo. Meu, minha, sua, nosso, pronomes possessivos, pronomes que indicam o quê? Posse, tá? Ou substantivo feminino explicitado, tá? Exemplo, olha só. Dirigiu-se à sua classe. O professor se referiu à nossa turma. Olha lá a questão do pronome possessivo. Segundo exemplo, diante de nomes próprios femininos, ou seja, um nome de algum lugar ou de alguma pessoa que tenha
que seja, no caso, o que? Uma palavra feminina. Então, olha só. Dirigi-me a Lúcia para lhe pedir um favor. Encaminhei a Roberta este documento. Depois da palavra até. Então, depois da palavra até, eu posso ou não usar a crase. Como que funciona? Ele caminhou até a praia. Ele fez uma caminhada até a praia. Ele caminhou até a praia. Depois da palavra até, eu posso usar a crase ou não. Não tem problema. Corremos até a rua principal. Eu também posso usar a crase ou não. E quais são os casos, professora, em que a crase não é usada, onde não ocorre crase? Lá na página 17, nós temos uma relação de situações em que a crase não acontece, tá? Não ocorre. Por definição, a crase é a contração de duas vogais, uma preposição e uma outra letra A, artigo, resultando na vogal com acento grave para a esquerda, A. Professor, mas eu nunca sei quando tem crase. Calma, calma. Teremos crase em diversas situações, mas principalmente quando o termo que vier antes exigir a preposição a, ou quando o termo depois pertencer ao gênero feminino. Exemplo, fui à praia. Também usaremos crase na indicação de horas, como na frase, a festa começa às 22 horas. Outro caso é quando queremos dizer a moda de, ainda que a expressão moda de fique subentendida. Na frase, pedi um bife a Osvaldo Aranha. Esse A é craseado. Locuções femininas, sejam elas adverbiais, conjuntivas ou prepositivas, também terão crase. Exemplos são à noite, à direita, às pressas e por aí vai. No restante dos casos, não tem crase. Para não restarem dúvidas no dia da prova, vamos citar alguns exemplos. Diante de palavras no gênero masculino, não se usa crase. Exemplo, o menino foi a pé. Pé é masculino, então sem crase, beleza? Verbos no infinitivo também não pedem crase. Assim como a maioria dos pronomes de tratamento, mesmo no gênero feminino, se eu disser, por exemplo, entreguei os presentes a todas, não tem crase. Fique esperto. Muita gente confunde e já vai colocando crase para qualquer situação ou qualquer palavra do gênero feminino. Mas não, nem tudo na vida é crase. Por último, diante de numerais cardinais, também poupamos o artigo. Exemplo, daqui a uma semana começará a aula. Temos ainda sentenças onde a crase é opcional, ou seja, você decide. Isso acontecerá com pronomes possessivos femininos, nomes próprios femininos ou depois da preposição até. Quando eu digo cedi a vez à minha amiga, por ser um pronome possessivo feminino, pode ou pode não ter crase. Se eu entreguei o convite a, com crase, ou a, sem crase, Roberta, ou fui até a com crase, ou a, sem crase, praia. Também são cenários onde a crase será opcional. Tem alguma exceção da regra? Tem sim. Se precisar de preposição nos pronomes demonstrativos aquela, aquele e aquilo, colocamos crase. Por exemplo, dei àquela senhora todo o meu dinheiro. É a aquela, com crase. Para antes dos pronomes relativos, a qual e as quais, também haverá crase, mas somente se o verbo exigir a preposição a. Como se eu disser, são normas às quais todos devem obedecer. A maioria dos pronomes de tratamento, como já citamos, não tem crase, exceto por senhora, senhorita e dona. Agora, atenção para os nomes de lugares. Só ocorrerá crase se o nome do lugar admitir a preposição a e, ao mesmo tempo, o artigo a. Para não errar, fica a dica. Quando eu venho da cidade tal, crase no a. Se venho de, crase para quê? Se eu vou à Inglaterra, ou seja, venha da Inglaterra, crase no a. Mas se vou a Paris, isto é, de Paris, não uso crase. Por fim, se o nome do lugar está especificado, eu coloco crase. Um exemplo é a frase irei a Salvador, de Jorge Amado. Professor, quanta coisa! Tô muito perdido. Quando estiver com dúvida quanto a uma palavra feminina, uma dica é substituir a palavra por uma masculina. Se o a virar ao, é porque teremos crase. Se fui à mercearia virar fui ao mercado, quer dizer que o artigo leva uma preposição e pede crase.